Meu nome é João César de Castro Rocha, eu sou professor titular de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e nos últimos anos fiz uma transição parcialmente traumática, mas a favor do serviço público, é que eu sou especialista basicamente nas obras de Machado de Assis e William Shakespeare, mas a partir da ascensão do bolsonarismo eu comecei a me dedicar ao estudo da extrema-direita. Assim eu passei de Machado a Olavo e de Shakespeare a Bolsonaro, com a tentativa de tentar entender a retórica do ódio que domina a extrema-direita, não apenas no Brasil, no mundo, mas sobretudo de tentar entender o que para mim no início era verdadeiramente um enigma, que é compreender como a extrema-direita transnacional e o bolsonarismo aprenderam a conquistar corações e mentes, chegando ao poder não através de um golpe de Estado violento, não recorrendo às armas, mas pelo contrário, chegando ao poder por meio das urnas, isto é, por meio de eleições livres e democráticas. O que eu gostaria então de conversar com vocês hoje, neste encontro, é sobre as estratégias de poder que a extrema-direita tem usado em todo o mundo e especialmente no Brasil. Qual é o plano secreto da extrema-direita para chegar ao poder? Entender esse plano, descrevê-lo, decifrar esta esfinge, nos ajuda a evitar o pior, isto é, que a extrema-direita se torne uma espécie de governo mundial? É o que veremos numa conversa em que eu separarei em 3 momentos. No primeiro momento, eu tentarei mostrar o plano mais geral da extrema-direita transnacional como uma resposta à mais séria crise enfrentada pelo capitalismo nos últimos séculos, a mais séria crise que o capitalismo jamais enfrentou. Caracterizar esta atual crise do capitalismo é indispensável para entender o avanço transnacional da extrema-direita, porque este avanço é uma resposta a esta crise. Será o nosso primeiro passo. No segundo passo, eu tentarei descrever de que modo, qual é a estratégia utilizada pela extrema-direita para chegar ao poder através de eleições livres e democráticas. E aqui é fundamental que tenhamos honestidade intelectual para reconhecer o que pode ser doloroso, mas é absolutamente inescapável. A extrema-direita chega ao poder conquistando corações e mentes, sobretudo das gerações mais jovens. Como é possível? Quais são as estratégias utilizadas? Será o nosso segundo passo. O terceiro passo consistirá em compreender qual será a estratégia futura da extrema-direita no Brasil, especialmente com vistas às eleições de 2026. O contexto do avanço transnacional da extrema-direita corresponde a uma crise do capitalismo. As crises sérias do capitalismo, historicamente, sempre a resposta foi um endurecimento político e uma tendência ao desenvolvimento de governos nazifascistas. Nas décadas de 20 e 30 do século XX, uma crise do capitalismo liberal, uma crise da democracia representativa, da democracia liberal burguesa, levou à ascensão do nazifascismo. Posteriormente, com a crise do petróleo na década de 70, uma crise do capitalismo financeiro na década de 70, levou ao recrudescimento de práticas neoliberais, especialmente nos governos de Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. E recrudescimento neoliberal que em 1989 levou algumas pessoas a pensar que a história havia chegado ao seu fim com a queda do Muro de Berlim e 2 anos depois, em dezembro de 1991, com a literal dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje, décadas iniciais do século XXI, nós enfrentamos uma circunstância similar a uma crise a mais séria que o capitalismo já enfrentou. O que ocorreu foi o avanço transnacional da extrema-direita. Mas que crise é essa? Esse é o ponto importante. Não se trata das famosas crises cíclicas de oferta e demanda identificadas por Karl Marx no século XIX. Identificação muito importante que foi fundamental para que certas reformas fossem feitas no próprio capitalismo. E a principal delas foi através da expansão neocolonial, isto é, da incorporação da Ásia e da África ao projeto imperialista global do capitalismo do século XIX, foi possível permitir para as classes operárias, por exemplo, da França, da Inglaterra, da Alemanha, uma série de benefícios que, em alguma medida, mitigaram a desigualdade inerente à estrutura capitalista. Esses benefícios puderam ser concedidos porque, de outro lado, havia uma superexploração de novas colônias na África e na Ásia. Não se trata agora desta crise do capitalismo. A crise que enfrentamos hoje, eu proponho,
para a nossa reflexão, é a mais séria crise jamais enfrentada pelo capitalismo, porque é uma crise que afeta diretamente a utopia capitalista, a ideia-força que moveu o capitalismo por séculos. E qual é a utopia do capitalismo? A utopia é de que sempre seria possível promover uma acumulação infinita de riquezas. Isto é, traduzindo em miúdos, o filho teria sempre uma situação econômica mais próspera que a do pai, que por sua vez teria desfrutado de uma situação econômica mais confortável do que do seu avô, muito mais favorável do que seu bisavô, e sempre assim. Isto é, o capitalismo seria a promessa de uma acumulação infinita e progressiva de riqueza. Sem esta ideia-força, sem esta utopia, que alguns podem considerar uma distopia, não importa, mas sem esta ideia-força, o capitalismo como sistema perde sua validade. Há uma palavra no inglês norte-americano que é fundamental para compreender essa utopia. Era uma palavra que não havia no inglês britânico, mas naturalmente foi assimilada. E essa palavra é uma síntese de toda a utopia capitalista. É uma palavra muito forte nesse sentido. A palavra é one-upmanship. E, decodificando a palavra, nós compreendemos a utopia capitalista e a sua crise. One, up, para cima, manship, a capacidade de sempre subir um degrau na escada da riqueza, a capacidade de sempre acumular um pouco mais de riqueza, a capacidade de que uma geração será sempre mais próspera do que a geração seguinte. Essa é a utopia capitalista, é este o American Dream, é este o American Way of Life. Essa ideia de one-upmanship do capitalismo tinha por trás uma ideia que sempre permaneceu oculta. Mas como todas as coisas ocultas devem ser reveladas, a atual crise do capitalismo se refere à revelação deste pressuposto implícito da utopia capitalista. O pressuposto implícito é que se partia do princípio de que a acumulação de riqueza podia ser infinita e progressiva porque a natureza, de igual forma, seria um depósito infinito de novas riquezas. Isto é, nós poderíamos sempre seguir explorando a natureza porque nós sempre encontraríamos novas riquezas para seguir adiante com essa utopia. Pois bem, a crise do capitalismo hoje é uma crise rigorosamente fundamental porque está cada vez mais claro que a natureza se está esgotando, que o capitalismo como sistema é um sistema predador da natureza, predador dos recursos naturais, predador da vida, predador do trabalho alheio. E hoje, com o colapso, com a crise climática, com a mudança climática que se tornou inegável, está cada vez mais claro que ou o capitalismo se transforma radicalmente, isto é, desacelera a acumulação de riqueza, desacelera a predação da natureza, desacelera a vertigem do tempo das redes sociais, ou, de fato, o colapso do capitalismo corresponderá ao verdadeiro apocalipse, corresponderá à impossibilidade de vida humana neste planeta. Uma forma que nós temos de mostrar que é esta a crise do capitalismo que estimulou o avanço transnacional da extrema-direita como uma resposta negacionista da própria crise. É se nós lembrarmos que, na verdade, a primeira vez que a extrema-direita adquiriu visibilidade internacional e peso no debate público de forma sistemática foi a partir de um negacionismo, que é o negacionismo matriz de todos os outros, que é o negacionismo climático. Se nós nos recordarmos, em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro grande encontro planetário sobre discussão de mudança climática. E a hipótese da Gaia, da Terra como organismo vivo, surgida nos anos 80, da década de 1980, tornou-se cada vez mais uma hipótese comum, parte da discussão pública. A ideia de que o planeta estava adoecendo, de que nós éramos os humanos, éramos os agentes dessa enfermidade, tornou-se um lugar comum. Surgiu inclusive um conceito novo, o conceito de antropoceno. E a ideia é uma ideia muito chocante. Quando se usa geralmente a palavra ceno, nós nos referimos a idades geológicas. Quando nós nos referimos a idades geológicas, nós podemos estar falando de centenas de milhares, de centenas de milhões de anos. A ideia do antropoceno é que pela primeira vez na história do planeta Terra, a ação humana pode produzir mudanças geológicas irreversíveis, isso no espaço curtíssimo de 2, 3 séculos, o que em termos de era geológica é simplesmente um segundo. Então, o antropoceno seria uma configuração conceitual dessa crise.
Nós não podemos seguir explorando o planeta, nós não podemos seguir predando a natureza como fizemos a partir da Idade Moderna e como é a base da própria ideia do sistema capitalista. O esgotamento da natureza, portanto, é um limite intransponível. O capitalismo ou produz uma transformação radical da sua dinâmica ou não haverá mais mundo algum para a predação capitalista. Essa crise, ela teve como resposta imediata o negacionismo climático, que somente nos últimos 5 anos tem deixado de ser importante no debate público, porque uma coisa é um discurso de negacionismo climático nos anos 80, nos anos 90, até digamos, a primeira década do século XXI. Mas hoje, 2025, um simples discurso de negacionismo climático, ele já não dá conta do que de fato acontece diante dos nossos olhos, as profundas e radicais transformações climáticas em todo o planeta. Portanto, o simples negacionismo climático não é mais capaz de dar conta do desafio. Qual foi a resposta encontrada pelo capitalismo para não aceitar a necessidade imperiosa de uma transformação radical das suas práticas? Essa é a hipótese que eu proponho para o avanço da extrema-direita transnacional. Este avanço corresponde à resposta que o capitalismo procura dar. E são 3 os pontos principais dessa resposta. São 3 os pontos principais, portanto, do avanço da extrema-direita transnacional, cujo marco zero, cuja origem é o negacionismo climático. Em primeiro lugar, ocorre o que eu denomino de neoliberalismo predador. Isto é uma espécie de ressurreição do discurso neoliberal que teve uma primeira imposição traumática através do laboratório do governo da ditadura militar do Augusto César Pinochet no Chile, com um golpe dado no dia 11 de setembro de 1973, e que impôs de maneira radicalmente violenta, através de uma ditadura sangrenta, impôs o primeiro laboratório mundial de neoliberalismo, depois consagrado nas políticas de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. O neoliberalismo predador é uma retomada de certos princípios do neoliberalismo da década de 70 à década de 90 do século XX, mas acrescido de um problema, que é o esgotamento da natureza como limite intransponível dessa forma de capitalismo. Então, o neoliberalismo predador é uma negação radical disto. 2 exemplos apenas. Há muitos, mas 2 exemplos apenas. Quando houve a tentativa de golpe de Estado na Bolívia, com apoio norte-americano, nas redes sociais do Elon Musk, alguém questionou o apoio que ele havia dado ao golpe. Resposta do Elon Musk, numa postagem que se tornou célebre. Ele disse: "Nós daremos golpe onde for necessário." E terminava dizendo, "deal with it." Ou seja, numa tradução popular, deal with it quer dizer aceita que dói menos, ou aprenda a lidar com esta circunstância. A circunstância de que o imperialismo norte-americano dará o golpe onde desejar e por quê, com qual finalidade? Ter acesso a recursos minerais indispensáveis para a tecnologia da informação, como, por exemplo, lítio, nióbio, entre outros recursos naturais. E a Bolívia tem jazidas riquíssimas de lítio. Sem lítio, as empresas do Elon Musk não dão um passo adiante sequer. Segundo exemplo, que na verdade é um exemplo que se desdobra. No discurso de posse do Donald Trump, no dia 20 de janeiro, agora de 2025, o Donald Trump, em primeiro lugar, anunciou um projeto. O projeto de segurança nacional para resgate ou para a possessão da Groenlândia, que, como sabemos, pertence à Dinamarca. Esse discurso da segurança nacional é apenas um pretexto. Do que se trata, de fato, é de poder explorar valiosíssimos recursos naturais da Groenlândia, que de igual forma são fundamentais para a tecnologia da informação. Mas por que é possível pensar na exploração desses recursos? Porque com o derretimento das calotas polares, pela primeira vez seria possível imaginar a exploração desses recursos naturais. Isso nos traz ao segundo ponto. O Donald Trump anunciou como proposta do seu governo, ele disse no discurso, ficou muito famosa a frase, ele disse assim, "Drill, baby, drill", ou seja, perfure, bebê, perfure. É uma frase não do Donald Trump, de uma candidata anterior do Partido Republicano, governadora do Alasca, chamada Sarah Palin, que na sua campanha dizia "Drill, baby, drill", na ideia de que continuar explorando combustível fóssil, continuar
levando adiante o que eu chamo do neoliberalismo predador. Essa é a primeira resposta. É um negacionismo climático radical e, para isso, é necessário explorar ainda mais de forma a obter os recursos indispensáveis para a tecnologia da informação. Segunda resposta da crise atual do capitalismo. A segunda resposta, eu usarei uma metáfora, e todos compreenderão. É a uberização do trabalho. Isto é uma recusa radical de todas as relações construídas, trabalhistas construídas ao longo de 2 séculos e meio, isto é, a partir da segunda metade do século XIX, mas sobretudo na segunda metade do século XIX e durante o século XX, a modificação das relações entre capital e trabalho, a consciência de que existem direitos do trabalhador, que são direitos inalienáveis, que a pura e absoluta exploração da mais-valia não é aceitável, leva apenas a arroxo salarial e uma concentração sempre maior de renda, e uma das respostas, uma vez que há um esgotamento dos recursos naturais e, portanto, há um esgotamento da capacidade de redistribuição de renda, a uberização do trabalho é uma resposta contemporânea do capitalismo em crise. Essa uberização do trabalho, que eu uso como metáfora, afeta a trabalhadores no mundo inteiro. E essa uberização do trabalho corresponde também a uma precarização das condições de vida. Nós vivemos hoje no planeta uma espécie de, se desejar, e esse termo já foi utilizado por sociólogos, de brasilianização do planeta. Em que sentido? No sentido que o Brasil, ao mesmo tempo, é a 8ª economia do mundo, mas em termos de desigualdade, está entre os últimos países da Terra em taxas absurdas de desigualdade. Esta brasilianização do Brasil não tem nada de positivo, seria apenas uma ampliação planetária desse terrível e perverso desequilíbrio. Muita riqueza, muita desigualdade, muita pobreza. A uberização do trabalho e a precarização da vida é um equivalente do neoliberalismo predador. Isto é um negacionismo da crise na qual estamos inseridos de forma definitiva. Porque ou principiamos já a deixar de predar a natureza, como fizemos nos últimos 3 séculos, ou em breve já não haverá vida como nós compreendemos hoje no planeta Gaia. Terceiro ponto. Neoliberalismo predador, que apenas agrava as condições climáticas. Uberização do trabalho e precarização da vida, que apenas reforçam um sentimento que é dominante no mundo hoje, e sem o qual a extrema-direita não teria chegado ao poder e o Bolsonaro jamais teria sido presidente do Brasil, que é um sentimento antissistêmico. O sentimento antissistêmico tende a ser agravado pelo neoliberalismo predador, pela uberização do trabalho, pela precarização da vida. A única forma de conciliar esse arco paradoxal, porque apenas agrava as condições da própria crise, ou seja, paradoxal porque a resposta à crise agrava a própria crise, porque procura negar as suas razões estruturais, o esgotamento da natureza. Isso só é possível ser mantido através de um projeto político autoritário. Não há outra forma de levar adiante uma constante uberização do trabalho, precarização da vida, manter sob controle um sentimento crescentemente antissistêmico, a não ser com um projeto político autoritário. Agora, como preservar os 3 elementos dessa resposta à crise do capitalismo? Como é possível manter unidos neoliberalismo predador, uberização do trabalho, projeto político autoritário? Só há uma forma, e essa forma é a arma que a extrema-direita utiliza no mundo inteiro para chegar ao poder, para preservar o poder, e foi esta arma utilizada no Brasil na ascensão do bolsonarismo, e é esta arma que volta a ser utilizada com vistas às eleições de 2026. É a guerra cultural. Guerra cultural, mas como é que ela funciona? Principiemos prestando atenção no que geralmente não fazemos, que é prestando atenção na própria expressão, porque a expressão é muito reveladora. Guerra cultural. Nós sempre usávamos o campo progressista, o campo da esquerda democrática, sempre usou a expressão, que é legítima, de luta ideológica, disputa de ideias ou luta pela hegemonia. Por que essas expressões são perfeitamente legítimas? Porque no campo da política é absolutamente natural que haja polarização. É absolutamente indispensável que polarização haja,
Mas é preciso que compreendamos o que é a polarização e o que é a radicalização da extrema-direita, porque nessa compreensão nós deciframos o sentido da guerra cultural. Então vamos lá. Quando eu digo que a polarização é indispensável à polis, eu estou dizendo que é indispensável à polis que estejam em discussão permanente projetos adversários de condução da nação. Se você pertence ao campo da esquerda democrática, você considera que superar a profunda desigualdade que caracteriza a formação social brasileira é condição sine qua non para que um país bem-sucedido se torne uma nação fraterna e solidária. Você acredita, portanto, se você pertence ao campo da esquerda democrática, você acredita que é indispensável que o Estado dê conta do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. É parte da função do Estado fazer o possível para que os cidadãos e as cidadãs brasileiros e brasileiras disponham de educação, moradia, saúde, alimentação, as condições mínimas e essenciais para a dignidade da pessoa humana. E se você é da esquerda democrática, você acredita que para que isto ocorra, a presença do Estado como um dos fatores, não o único, mas como um dos fatores indutores da economia, é uma presença absolutamente indispensável, sobretudo nos serviços básicos e na promoção da infraestrutura. Agora, se você é de direita, e não há nenhum problema se a sua visão do mundo é de direita, se é liberal ou se é conservadora, não há problema algum. É todo direito seu de pensar assim. Mas se você é de direita ou liberal, pelo contrário, você crê que o Estado deve ser um Estado reduzido, se possível mínimo, e que as funções sociais, na verdade, devem ser progressivamente assumidas pela iniciativa privada. Você considera, portanto, que quanto menor a presença do Estado, maior a possibilidade de desenvolvimento econômico. E você acredita que, na verdade, o empreendedorismo é mais importante do que a presença do Estado para suprir as necessidades básicas da dignidade da pessoa humana. Algum problema? Nenhum. Não é a minha posição. A minha posição, João César, é favorável à esquerda democrática. Se a sua posição é esta, não há problema. Nós estamos em polos opostos e nós precisamos desenvolver argumentos, debater, dialogar com a sociedade civil de modo a conquistá-la para os nossos projetos. Portanto, a polarização é indispensável para que a polis tenha um esclarecimento de diversos projetos de condução do país para que um dia se torne o que ainda não fomos capazes de fazer, uma nação. O Brasil nunca foi uma nação. O Brasil é um país bem-sucedido. O Brasil é um arquipélago, ilhas de prosperidade, cercada por desigualdade, por uma hierarquia muito rígida e por uma impossibilidade de construir um país realmente solidário e fraterno. Polarização, portanto, é o sal da terra, é o elan da vida. Todas as cosmologias partem de princípios de oposição binária. Céu, terra, alto, baixo, dia, noite, é sempre assim. Nenhum problema na polarização. Não é isto que a extrema-direita faz. Esse ponto é fundamental. Quando eu falo em luta de ideias, disputa de ideias, luta ideológica, hegemonia, isso quer sempre dizer que no espaço público sempre haverá vozes dissonantes, vozes que discordam. E, na verdade, nós só dialogamos porque nós não estamos de acordo. Se todos nós pensássemos exatamente a mesma coisa, o mundo seria dominado por um silêncio absoluto. Seria o sonho do budismo, um silêncio absoluto porque não há nada para discordar, porque todos estamos de acordo com rigorosamente tudo. Mas não é isto que a guerra cultural implica. A ideia de guerra cultural, a ênfase está no primeiro termo. É uma guerra. E na guerra não se trata de reconhecer a legitimidade da posição do adversário, porque numa guerra a questão é de vida ou morte. Na guerra, do que se trata em linguagem militar, não é de dialogar para convencer o adversário. Numa guerra, do que se trata é de neutralizar o inimigo. A neutralização do inimigo é um eufemismo. Na guerra, do que se trata é de eliminar tudo que não seja espelho, é de eliminar toda forma de alteridade, é de exclusão sumária de tudo aquilo que seja o outro, de tudo aquilo que não seja um espelho de mim mesmo. Guerra cultural é o sal da terra, é o instrumento principal, é a ponta de lança da extrema-direita transnacional para chegar ao poder. Guerra cultural é o que levou o bolsonarismo a triunfar na eleição presidencial de 2018.
Guerra cultural, portanto, é a arma mesma que permitiu à extrema-direita transnacional chegar ao poder. Como funciona? Quais são as estratégias básicas da guerra cultural que, se eu for feliz na minha descrição, todos e todas reconhecerão o Brasil de 2017 a 2025? Em primeiro lugar, a extrema-direita aprendeu que, para chegar ao poder, e sobretudo, para que, ao chegar ao poder por meio de eleições livres e democráticas, seja possível corroer a democracia desde o seu interior para passo a passo impor um Estado autoritário, a extrema-direita aprendeu que isso só é possível pela produção de caos. E a primeira forma da produção de caos é a produção de caos cognitivo. Mas o que eu me refiro quando eu falo em caos cognitivo? É muito fácil para um brasileiro entendê-lo. Me permitam dar um passo à frente para depois voltar. Caos cognitivo. Outubro de 2022, a partir do dia 30 de outubro de 2022 até o fatídico 8 de janeiro de 2023, o Brasil se tornou o laboratório mundial de caos cognitivo. Vou citar apenas um exemplo, porque eu vou retornar a ele no final do nosso encontro. Vou mencioná-lo rapidamente para deixar claro o que eu quero dizer com caos cognitivo. Em Porto Alegre, uma das cidades brasileiras com maior índice de IDH, índice de desenvolvimento humano, que é muito importante porque trata do bem-estar e, sobretudo, de níveis educacionais. Em Porto Alegre, uma das capitais brasileiras com maior índice de IDH de todo o país, um grupo de gaúchos em praça pública se reuniu com os celulares na cabeça em posição horizontal para pedir socorro a alienígenas para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. O efeito é cômico, mas é preciso passar da caricatura à caracterização. Só é possível que isto ocorra no nível coletivo quando o caos cognitivo foi produzido de maneira exitosa. A extrema-direita não existe sem a produção de caos cognitivo. Mas como se produz esse caos cognitivo? Através da criação do mais poderoso ecossistema de desinformação jamais experimentado pelo Homo sapiens. Ou seja, na nossa história, nunca houve um ecossistema de desinformação tão eficiente quanto esse produzido pela extrema-direita transnacional. A tal ponto que hoje no mundo não é exagero pensar que centenas de milhões de pessoas são reféns de uma profunda dissonância cognitiva coletiva. Esse ecossistema de desinformação, ele tem como base duas estratégias. De um lado, um discurso antissistema. De outro lado, o que eu denomino retórica do ódio. Mas como funciona esse ecossistema de desinformação? Eu vou descrevê-lo brevemente e creio que vocês reconhecerão os seus próprios cotidianos na descrição que farei. Esse ecossistema de desinformação no mundo inteiro, não apenas no Brasil, ele é composto por 5 elementos. Esses 5 elementos constituem o que eu proponho denominar de midiosfera extremista. Os 5 elementos, 4 são internos, 1 é externo. Como funciona? Veja, em primeiro lugar, uma poderosíssima corrente de WhatsApp. No Brasil, nós vivenciamos a força das correntes de WhatsApp na eleição presidencial de 2018, com a difusão de fake news que se tornaram célebres e que realmente tiveram impacto na eleição do Jair Messias Bolsonaro. A principal delas, a mamadeira erótica. A importância das correntes de WhatsApp no mundo inteiro é que nas correntes de WhatsApp, a transmissão de teorias conspiratórias e de fake news, elas são revestidas da credibilidade que é conferida pelo fato de que são pessoas conhecidas, são núcleos familiares, são núcleos de amigos, são círculos de amizade que difundem essas mensagens, conferindo à mensagem, por mais absurda que pareça, um quê de credibilidade. 1. Correntes de WhatsApp. 2. Redes sociais. No mundo inteiro, até muito pouco tempo atrás, as redes sociais eram uma espécie de território livre para a extrema-direita. E eu nem sequer estou me referindo ao chamado Deep Web. Eu estou me referindo às redes sociais, abertas, cotidianas, usadas por todos, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Hoje, X, Instagram, Facebook, as redes sociais, até muito pouco tempo atrás, eram território livre da extrema-direita. No caso brasileiro, temos um exemplo, que é um exemplo definitivo. Olavo de Carvalho, ao mudar-se para os Estados Unidos em 2005, no ano seguinte ele criou um programa de rádio que era transmitido pelo YouTube, o The True Outspeak. Em 2007 ele criou o curso online de filosofia. E de 2006 até 2018, 12 anos, Olavo de Carvalho reinou sozinho nas redes sociais, porque nós, elegantes e chiques do campo progressista, não prestávamos atenção, considerávamos as redes sociais algo menor, algo que não exigiria nossa atenção. E durante mais de uma década, Olavo de Carvalho formou dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas na retórica do ódio. Em boa medida, hoje, o espaço público brasileiro é intransitável, é quase impossível ter um diálogo verdadeiro, porque a retórica do ódio tornou-se a respiração artificial de centenas de milhares de pessoas neste país, incluindo políticos como o clã Bolsonaro. Então, já temos dois elementos: correntes de WhatsApp, redes sociais. Acrescentemos um terceiro: aplicativos, como, por exemplo, Discord, Telegram, ou aplicativos como o Mano, que por muito tempo era um aplicativo que teve como garoto propaganda Flávio Bolsonaro. Ou, para quem tiver algum momento de melancolia ou de nostalgia, se quiser pensar que o mundo pode ser melhor, vá no Facebook e entre na TV Bolsonaro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, notícias do clã Bolsonaro, com destaque, claro, para Jair Messias Bolsonaro. 3 elementos: correntes de WhatsApp, redes sociais, aplicativos. 4º elemento: o elemento que é o verdadeiro porto, que é o elemento de concentração da radicalização no mundo inteiro e, portanto, no Brasil. Um sistema integrado de canais de YouTube. O YouTube no mundo inteiro é o principal veículo de radicalização política e, portanto, o principal veículo de difusão da extrema-direita. Esses 4 elementos reunidos já é um ecossistema absolutamente assustador. Canais de WhatsApp, redes sociais, aplicativos, canais de YouTube. E assustador porque ele se retroalimenta. Um vídeo de YouTube vira corte para a rede social, que vira corte para o WhatsApp. Uma notícia do aplicativo se desdobra numa matéria do YouTube, que vira corte mais uma vez para o WhatsApp, que por sua vez é utilizado nas redes sociais. O sistema se retroalimenta. Mais do que isso, o sistema se retroalimenta e é uma máquina de monetização em todos os níveis. O YouTube e as redes sociais são máquinas poderosíssimas de monetização. E para as plataformas, quanto mais radical, quanto mais virulento, quanto mais violento, quanto mais agressivo o discurso, mais atenção captura. Quanto mais atenção captura, mais dinheiro produz. Há, portanto, uma afinidade estrutural profunda entre a radicalização da extrema-direita e a monetização das plataformas. Isso por si só já é um ecossistema mais poderoso, jamais experimentado pelo Homo sapiens. Há um 5º elemento, que torna tudo mais grave e mais difícil. É o que eu chamo da mídia favorável à monetização fácil. E aqui vamos dar nome aos bois. A situação que vivemos é muito grave. Nos Estados Unidos, Donald Trump não teria chegado ao poder em 2016, não teria retornado ao poder em 2024 sem canais de televisão como Fox News. A Fox News é um sistema constante de enorme alcance de difusão de teorias conspiratórias e de fake news. No Brasil, a Rádio Jovem Pan tornou-se a Fox News do Bolsonaro. Pelo trabalho que eu faço de investigação dos discursos e das estratégias da extrema-direita, entre 2018 e 2022, eu assisti diariamente à Jovem Pan. Eu tenho na minha cabeça a grade inteira de programação da Jovem Pan. E eu posso afirmar, sem a Rádio Jovem Pan, a radicalização que ocorreu neste país entre o dia 30 de outubro de 2022, resultado oficial do segundo turno das eleições, com vitória da Frente Ampla, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, e o dia 8 de janeiro, aí contando o bloqueio das estradas e, posteriormente, os acampamentos diante de quartéis, esta radicalização não teria acontecido com a intensidade que ocorreu sem o apoio explícito da Rádio Jovem Pan. Esses 5 elementos, por si só, já são assustadores. Mas fica ainda pior. Porque os partícipes, e quando eu digo os partícipes desse ecossistema de desinformação no mundo inteiro,
Eu não estou me referindo a 10 pessoas, a 30 mil pessoas, a 500 mil pessoas. Eu estou me referindo aos 58 milhões de eleitores de Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro de 2022. Eu estou me referindo aos mais de 70 milhões de eleitores de Donald Trump em 2024. Os partícipes desse ecossistema de desinformação estabeleceram entre eles um pacto, que é um pacto que o querido Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que o tempo todo no romance discute se há ou não um pacto com o diabo, nem o Riobaldo faria o pacto que voluntariamente esses partícipes fizeram. O pacto é informar-se somente no interior do ecossistema de desinformação, rejeitar radicalmente qualquer informação que contradiga uma teoria conspiratória, 2 ou 3 fake news. A importância da extrema-direita transnacional não seria compreensível sem a existência dupla, de um lado, desse ecossistema de desinformação teorizado por uma pessoa como Steve Bannon, aplicado no Brasil de maneira sistemática pelo bolsonarismo a partir de 2018. 2, sem este pacto, informar-se apenas nos veículos que reforçam todas as teorias conspiratórias e todas as fake news que apoiamos, apoiada pelos partícipes desse ecossistema de desinformação. A retórica do ódio consiste numa série de estratégias discursivas que levam à demonização do outro, a transformação do adversário não em alguém que pensa de forma legítima, de maneira distinta da minha, mas a transformação do adversário em inimigo, que por isso mesmo deve ser eliminado. Por isso o diálogo ficou impossível no Brasil. Por isso todo político da base bolsonarista não discursa, grita. É a retórica do ódio internalizada, como se fosse algo natural. Não é. A retórica do ódio é o oposto do que nós precisamos. Nós precisamos de uma ética do diálogo, isto é, do reconhecimento de que o outro é sempre um outro eu. Isto é, alguém que tem a mesma legitimidade que eu possuo e que pode pensar de maneira oposta à minha. Nenhum problema, por isso dialogamos. Se todos pensássemos igual, não seria diálogo, seria monólogo a muitas vozes. Com a promoção desse caos cognitivo, a criação desse poderosíssimo ecossistema de desinformação, a extrema-direita tem obtido êxito eleitoral em todo o mundo. E aqui, mais uma vez, é indispensável reconhecer da maneira mais liana possível. O Jair Messias Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Não houve fraude. O Donald Trump venceu a eleição de 2016. No seu retorno em 2024, o retorno do Donald Trump em 2024 foi nada menos do que triunfal. Ele foi o primeiro candidato republicano em muito tempo a vencer no colégio eleitoral e no voto popular. Em 2016, ele perdeu no voto popular para Hillary, venceu no colégio eleitoral pelo sistema próprio americano. O George W. Bush perdeu no voto popular para o Al Gore, venceu no colégio eleitoral, ao passo que Barack Obama, Bill Clinton e Joe Biden venceram ambos no colégio eleitoral e no voto popular. O Donald Trump, portanto, no seu retorno ao poder em 2024, foi um retorno triunfal, que para nossa sorte ele conseguiu estragar em 3 meses. Para nossa sorte. Mas precisamos reconhecer que, de fato, Jair Messias Bolsonaro, isso é muito preocupante. Vejamos, em 2018, o Bolsonaro teve a capacidade, e essa foi uma grande conquista, de apresentar-se como o candidato antissistema, produzindo uma convergência inesperada e, para ele, feliz, do sentimento antissistêmico, que se tornou dominante no Brasil depois das jornadas de junho de 2013, e o Bolsonaro foi uma espécie de ponto de convergência, de ponto de fuga desse sentimento antissistêmico, o que é uma surpresa, porque o Bolsonaro e toda a família sempre se locupletaram com dinheiro público. Não importa, ele conseguiu transmitir essa imagem de antissistema, e por isso ele venceu em 2018. Agora, em 2022, obter 58 milhões de votos, ficar a apenas 2%, 2 pontos percentuais. Hoje, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois da condução criminosa da política pública de saúde durante a pandemia, depois de todos os acordos que ele fez para que
o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro não fosse levado adiante, depois dos 4 anos de governo do Bolsonaro, que ele ainda tem obtido 58 milhões de votos, é a prova concreta do poder que possui esse ecossistema de desinformação. Uma vez que haja o êxito eleitoral, qual é o primeiro passo da extrema-direita transnacional, sem o qual o projeto autoritário inteiro vira um castelo de cartas e ruim? Sujeição do judiciário. A extrema-direita, ao triunfar na eleição, só torna o seu triunfo permanente se o judiciário for sujeitado. Este é o primeiro passo. Vejamos historicamente, em 2 ou 3 exemplos, como isso ocorreu. Hungria. Viktor Orbán, eleito primeiro-ministro em 1998, perde a reeleição em 2002. Ao voltar ao poder, 8 anos depois, em 2010, qual foi a primeira providência do Viktor Orbán? Aposentar os juízes da Suprema Corte, nomear novos juízes da Suprema Corte. A partir do instante que isto ocorreu, foi então possível principiar uma engenharia institucional para mudar a democracia húngara num Estado autocrático desde o seu interior. Como é que ele conseguiu fazer isso? Uma vez que ele tinha maioria no judiciário, ele pôde mudar, por exemplo, a legislação eleitoral da Hungria. Mas para o Brasil, é bem importante lembrar que nós poderíamos dizer que o modelo Viktor Orbán é uma reedição ou uma mimesis involuntária da ditadura militar brasileira. A transformação de uma democracia num Estado autocrático implica necessariamente a sujeição do judiciário. E por quê? Porque a principal função da Suprema Corte, no mundo inteiro, é salvaguardar a Constituição. E as constituições modernas possuem uma série de dispositivos para evitar precisamente a transformação por dentro da democracia no Estado autocrático. O projeto bolsonarista fracassou porque não conseguiu sujeitar o judiciário. Qual era o projeto? A pinochetização do Brasil. E eu digo pinochetização, creio sem nenhum exagero. Isto quer dizer supressão radical dos direitos do trabalho, retirada do Estado dos serviços públicos, o que implica a voucherização da vida pública. Um país como o Chile privatizou rigorosamente tudo. Privatização indiscriminada, exatamente como Tarcísio de Freitas quer fazer em São Paulo. Por fim, um projeto político autoritário que tem como eixo uma concepção de segurança pública punitivista e de guerra civil não declarada. Esse é um projeto de pinochetização do Brasil, que fracassou porque o judiciário não foi sujeitado. O verdadeiro projeto para 2026 da extrema-direita no Brasil, por favor, abramos os olhos. Não é a presidência da República. A presidência da República será um bônus, se for o caso. O verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 é a conquista do Senado. É obter maioria no Senado. Por quê? Porque é a única forma de levar adiante o projeto Viktor Orbán. É a única forma de levar adiante a sujeição do judiciário para, então, a imposição de um Estado autocrático. A extrema-direita, de fato, está pensando na presidência em 2030, mas uma presidência que terá sido preparada pela sujeição do judiciário. Por isso é importante que compreendamos que nós agora viveremos, de 2025 a 2026, com o crescimento de 2 vertentes desse projeto. A teologia do domínio, que é a presença cada vez maior de figuras como Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Damares Alves, Michele Bolsonaro e tutti quanti, na esfera da política, tentando levar a pauta da moral e dos costumes para a produção sistemática de pânico social, porque a resposta ao pânico sempre é o reforço da retórica do ódio, e sem a retórica do ódio e o caos cognitivo, a extrema-direita não avança. Numa situação de normalidade, se conseguíssemos baixar a bola, baixar a temperatura, discutir literatura, nos dedicarmos às artes, nos dedicarmos à vida cotidiana, sem a hiperpolitização do cotidiano, que é a principal estratégia da extrema-direita para despolitizar a polis. Hiperpolitize seu cotidiano, que se despolitiza a polis.
Se nós conseguirmos voltar ao mínimo de normalidade, a extrema-direita definha. Eis a razão pela qual, em 2026, o verdadeiro plano de poder da extrema-direita é conquistar o Senado. Precisamos estar atentos, porque se eles conseguirem, ainda que eles percam as eleições presidenciais em 2026, a ditadura começou. A extrema-direita voltará muito mais forte. O diálogo ficou impossível no Brasil. Por isso, todo político da base bolsonarista não discursa, grita. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. A mais poderosa máquina eleitoral do século XXI é a guerra cultural da extrema-direita. Quanto mais radical, quanto mais virulento, quanto mais violento, quanto mais agressivo o discurso, mais atenção captura. Um Silas Malafaia, que se diz cristão, não é capaz de argumentar, ele somente vocifera, esbraveja, grita. O povo não precisa de tutela para dizer o que é fake news ou o que não é fake news, o que é certo ou o que é errado. A mentalidade bolsonarista. Não há adversário, só há seguidores, cúmplices ou inimigos, que por isso mesmo devem ser eliminados.